Olá, boa noite. Boa noite. Guerras levam o Papa Francisco a pedir novamente pela paz no mundo. Pontífice alerta para as tentações como dependências, consumismo e idolatria do poder. Os desafios da evangelização. Começa em Brasília encontro nacional em preparação para o Jubileu 2025. Conheça a história dos jubileus, tradição mantida pela Igreja Católica desde o ano 1300. Novo valor do salário mínimo começa a ser pago a partir de hoje e deve injetar 70 bilhões de reais na economia. Ministério da Fazenda anuncia pagamento de precatórios para aqueles que têm dívidas a receber do governo. Encontro Nacional de Formação reúne membros da igreja no Santuário de Aparecida. E veja também como foi o Encontro Nacional do Exército de São Miguel na Canção Nova. Esta é a TV de inspiração católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. A igreja no Brasil e no mundo se prepara para viver um tempo de graça. É a celebração do ano jubilar, cujo tema central é a esperança. Sidney Fernandes, quando começou essa tradição na igreja? Boa noite para você, bom início de semana. Olha, Reinaldo, o primeiro jubileu da história da igreja ocorreu no ano 1300. Boa noite a você e a todos e vamos começar a semana com esperança. O Ano Santo convocado pelo Papa Francisco para 2025 pode ser resumido em duas palavras: peregrinos da esperança. O jubileu é um tempo de graça e essa tradição pode renovar a missão evangelizadora da Igreja. A origem do jubileu na Igreja Católica é inspirada na tradição judaica. Os judeus celebram a cada meio século um Ano Santo. A bula do Papa Bonifácio VIII instituiu o primeiro jubileu da história da Igreja no ano 1300. Que era um ano de especial graças de Deus, um ano pelo qual também as pessoas conseguiam receber indulgências ou graças especiais visitando Roma, visitar a Basílica de São Pedro, atravessar a Porta Santa, que é uma porta que está lá, e cumprir as outras condições para ganhar a graça do jubileu. Há dois tipos de jubileus, o ordinário e o extraordinário. No início, os jubileus ordinários eram celebrados a cada século. Depois, a cada 5 décadas e em 1470 passou para 25 anos. Na primeira celebração jubilar, milhares de peregrinos foram a Roma. Em 1975, o mundo pôde acompanhar pela televisão a celebração jubilar dedicada à reconciliação, convocada pelo Papa Paulo VI. Já os jubileus extraordinários foram celebrados em 1933 com o Papa Pio IX, em 1983 com o Papa João Paulo II e em 2015, já no pontificado de Francisco. Mas não é simplesmente passar pela porta. A gente sabe que para ganhar uma indulgência é preciso cumprir uma série de condições que a própria igreja exige. Primeiro, ter confessado naquela semana ou naquele dia, comungar, assistir à missa e comungar no dia em que a pessoa vai atravessar a Porta Santa, né? Rezar uma oração pelas intenções do Papa, rezar o Credo e o Pai Nosso na igreja e atravessar a Porta Santa, que fazia realizar a obra para ganhar essa indulgência. Evidentemente, a igreja com isso, ela anima o quê? Anima as pessoas a receber esses dois sacramentos que são fundamentais na vida do cristão, que devem ser recebidos com frequência: a confissão sacramental e a comunhão eucarística. Até aqui foram 26 edições do Ano Jubilar. O último grande jubileu foi convocado pelo então Papa João Paulo II no ano 2000. O Pontífice da Esperança via naquele período, após 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo, um momento providencial para renovar a missão evangelizadora da Igreja e projetá-la para o terceiro milênio. Na ocasião, João Paulo II pediu perdão pelos erros cometidos pela Igreja no passado. Outro marco daquele ano foi a realização da Jornada Mundial da Juventude em Roma. Il Verbo, che si è fatto carne 2000 anni fa, è presente oggi
nell'Eucaristia. Desde 2023, a Igreja se prepara para o Jubileu de 2025, cujo tema central é a esperança. Então, o Jubileu é um convite assim da Igreja como mãe, dizendo, olha, eu estou aqui de portas abertas, venha participar, venha se preparar, né? Vamos conseguir recuperar a paz do coração, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. A Igreja, ela está sempre animando as pessoas a se aproximarem desse encontro com Deus. E para dinamizar as ações do ano jubilar, teve início hoje em Brasília um encontro nacional com Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Departamento para a Evangelização do Vaticano. Da capital federal, Liana Nunes traz os detalhes. Boa noite, Liana. É isso, Sidney. Boa noite a você e a nossa audiência. Olha, o Encontro Nacional Preparando o Jubileu 2025, que segue até amanhã, reúne representantes de todas as dioceses do Brasil e de diversos movimentos da igreja no país. Dom Rino Fisichella, responsável pela evangelização, participou do evento na CNBB e reafirmou o lema do Ano Santo, Peregrinos da Esperança, como uma esperança presente e não como algo a ser alcançado. Os desafios da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, o jubileu nas Sagradas Escrituras e os anseios do Papa Francisco foram debatidos neste início do Encontro Nacional sobre o Jubileu. Dom Rino Fisichella ressaltou o lema do Ano Santo, Peregrinos da Esperança. Não é uma utopia do futuro, mas uma ação do presente. Sabemos que a promessa que o Senhor nos fez será verdadeiramente cumprida. Por isso, teremos a oportunidade, durante um ano, de viver a esperança. Sabendo, no entanto, que a esperança não é algo que diga respeito ao futuro. A esperança olha para o futuro, mas compromete-se a viver o presente. Por uma igreja sinodal, caminhar juntos. O pedido do Papa Francisco se faz presente neste encontro de preparação do Jubileu 2025. Cerca de 300 pessoas de todas as dioceses e movimentos do Brasil se encontraram para partilhar ensinamentos sobre a Igreja e o Evangelho. Uma oportunidade para fazer um exame de consciência sobre o papel do povo cristão na sociedade. O presidente da Canção Nova reafirmou a missão da comunidade como lugar para promover a comunhão, em unidade com a ação evangelizadora da Igreja no mundo. Nesse processo, de preparação para o jubileu do ano de 2025, a Canção Nova quer, particularmente com o seu sistema de comunicação, promover essa comunhão, essa unidade, essa edificação da igreja, na comunhão e na participação da ação evangelizadora. Para Dom Ricardo Reipers, é preciso deixar o individualismo, muitas vezes imposto pela sociedade, e caminhar em comunidade com Cristo. Quando há a comunidade reunida, então a igreja começa a ser sinal de esperança. Mas para quem ela aponta? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a esperança do Pai na humanidade. Ele veio para nos mostrar que a vida tem um sentido. Então, no mundo de desencanto, o Papa quer que nós apontemos Jesus e para ele possamos caminhar como peregrinos. Daqui a pouco a gente retorna com mais informações de Brasília. Vamos falar sobre pagamento de precatórios. Reinaldo. Obrigado, até já. O Papa Francisco alertou para as tentações como as dependências, o consumismo e a idolatria do poder. Foi nesse domingo durante a oração mariana do Ângelus. As guerras na Ucrânia e na Terra Santa e o ataque em Mianmar levaram uma vez mais o Santo Padre a pedir pela paz no mundo. O Papa Francisco rezou pela população de Mianmar, que há 3 anos sofre com as consequências do golpe militar. Que caracteriza a população do Mianmar.
Convido todas as partes envolvidas a dar passos de diálogo e a revestirem-se de compreensão para que Mianmar alcance a meta da reconciliação fraterna. Raggiunga la meta della riconciliazione fraterna. O clamor pela paz também é voltado às pessoas que vivem a realidade da guerra. Penso sempre in modo accorato a tutte le vittime. Penso sempre com preocupação em todas as vítimas, especialmente civis, na Ucrânia, Palestina ou em Israel. Respeitem as populações. Per favore, si ascolti il loro grido di pace. Francisco disse estar aliviado com a libertação dos reféns sequestrados no dia 19 de janeiro em Porto Príncipe, Haiti. Tutti offrano il proprio contributo. Todos devem oferecer a sua contribuição para o desenvolvimento pacífico do país, para o qual é necessário um apoio renovado da comunidade internacional. Esprimo la mia vicinanza alla comunità della Chiesa Santa Maria Andraperis. O Santo Padre ainda expressou proximidade à Igreja de Santa Maria em Istambul. Na manhã de ontem, 2 pessoas armadas entraram no local atirando para o alto. Um dos fiéis protestou contra a atitude e foi morto. Ainda não se sabe a causa do ataque. Na reflexão do Evangelho de Marcos, em que Jesus liberta uma pessoa possuída por um espírito mau, o Papa Francisco refletiu sobre o aprisionamento da alma e citou algumas dessas armas que podem prender o coração. Pensiamo alle dipendenze che rendono schiavi. Penso nas dependências que nos tornam escravos, sempre insatisfeitos e devoram bens e afetos. Penso no consumismo e no hedonismo, que mercantilizam as pessoas e comprometem as relações. O Papa também falou das tentações e das condições que afetam a autoestima, a serenidade e a capacidade de amar. Para o pontífice, o medo faz o cristão olhar para o futuro com pessimismo. Alertou sobre a idolatria do poder que gera conflitos e faz com que o homem recorra a armas ou pratique a injustiça econômica e a manipulação do pensamento. Jesus veio para nos libertar de todas essas amarras, destacou o Santo Padre. Fratelli e sorelle, col diavolo non si dialoga. Vamos retomar a conexão com São Paulo, porque o novo valor do salário mínimo em vigor desde 1º de janeiro começa a ser pago a partir de hoje. Sidney, salário mínimo um pouco maior deve impulsionar a economia, hein? Deve sim, viu, Reinaldo? O valor do salário mínimo de R$ 1.412 foi aprovado pelo Orçamento Geral da União. Esse valor incide sobre a folha de pagamento de janeiro e deve ser pago em fevereiro. Com alta de quase 7%, o incremento na economia gira em torno dos 70 bilhões de reais. Seu Severino ficou sabendo que a aposentadoria terá reajuste baseado no aumento do salário mínimo nacional. O valor está muito pouquinho, cada vez mais está abaixando mais. Remédio, pão de cada dia. O salário mínimo nacional era de R$ 1.320 e agora passa a ser de R$ 1.412, um aumento de quase 7%. Além da aposentadoria, outros benefícios também têm o valor alterado diante deste reajuste. As próprias aposentadorias e os benefícios do INSS. A gente também tem o BPC, LOAS, o CAD único, seguro-desemprego, o abono salarial do PIS/PASEP e as contribuições dos microempreendedores individuais. O mesmo se aplica para o caso das pensões alimentícias, que muitas vezes é determinada em juízo uma porcentagem do salário mínimo. Neste ano, o salário mínimo também ficou acima da inflação, o que é economicamente positivo. Para os trabalhadores em geral, você acaba tendo um ganho de renda, que é o que a gente chama de real. O que isso significa? As pessoas passam a ter uma brecha ali no orçamento familiar, onde elas conseguem investir em algo mais. Mas os beneficiários do INSS, que recebem mais que um salário mínimo,
não terão reajuste de 7%. Neste caso, o aumento é de 3,7%. Para quem ganha sua aposentadoria acima do salário mínimo, o reajuste só foi o INPC, que foi 3,71%. Então, isso já tem quase 3% de diferença. E se nós pegarmos os últimos 15 anos, é 30% a menos no rendimento daqueles que ganham acima do salário mínimo. Para Júlio, esse é um dos fatores para ter seu próprio negócio e complementar a renda. Eu aposentei em 2018, então eu ganhava um X de salário mínimo. Hoje está cada vez perdendo mais, né? Estou ganhando menos do que quando eu aposentei, que eu acho que é o que acontece com todo mundo. Então, às vezes você ganhava aí 3 salários mínimos, chega hoje está ganhando 2,5. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta com outras informações aqui da capital paulista. Vamos voltar a Brasília com Liana Nunes, que traz informações sobre o pagamento de precatórios que deve injetar muito dinheiro no consumo e elevar o PIB. Liana. Exatamente, Sidney, é isso. A gente segue daqui agora com as informações. O Ministério da Fazenda divulgou hoje o valor do pagamento de precatórios para aqueles que têm dívidas a receber. O déficit fiscal é de 230 bilhões e meio de reais. A expectativa é que, com o valor pago, a economia cresça positivamente. Os precatórios são dívidas do governo em que o pagamento já está determinado pela Justiça. O que a nossa Constituição fez? Ela criou esse sistema de precatórios, que é basicamente uma requisição. Esse precatório é uma requisição que o Poder Judiciário faz à União, aos Estados, ao Distrito Federal, para que aquele valor que o ente público tem que pagar ao particular vá para o orçamento. O pagamento de precatórios deve injetar 46 bilhões de reais na economia e contribuir com o crescimento do produto interno bruto em 2%. O montante é consequência da quitação da dívida com precatórios. Sem contar esse gasto, que é desconsiderado para efeitos de meta fiscal, o resultado foi negativo em pouco mais de 138 bilhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias autoriza um rombo de pouco mais de 213 bilhões de reais em 2023. O resultado, portanto, está dentro da meta. O valor é negativo em mais de 138 bilhões de reais. Mas, ao considerar a despesa com precatórios, trata-se do pior resultado desde 2020, quando o governo precisou fazer gastos devido à pandemia. Agora vamos falar de PIS/PASEP. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o calendário do benefício para aqueles que trabalham tanto no setor público como no setor privado e receberam até 2 salários mínimos mensais, em média, em 2022. O pagamento começa a ser realizado em 15 de fevereiro e segue até 15 de agosto a partir do mês de nascimento do beneficiário. O valor foi reajustado em conformidade com o aumento do salário mínimo. E nós ficamos por aqui. Desejo a todos um abençoado início de semana. Você fica agora com a previsão do tempo. A chuva continua em algumas regiões do país, não é isso, Mauricéia? Obrigada, Liana. Boa noite. Sim, as chuvas vão continuar por causa da zona de convergência intertropical. A chuva será volumosa no norte do país. No sudeste, uma área de baixa pressão vai trazer instabilidades e chuva forte, que pode até causar alagamentos e enchentes. Vamos acompanhar os acumulados em todo o país? A chuva pode chegar aí aos 10 milímetros no Amazonas e no Mato Grosso, 12 milímetros em Minas Gerais e 15 milímetros no Tocantins. Já no Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, a chuva vai ser passageira. No restante de São Paulo, parte de Minas Gerais e no Espírito Santo vão ocorrer pancadas isoladas. Vai fazer aí a mínima de 18 graus em Belo Horizonte, 19 graus em São Paulo e as máximas de 30 graus em Vitória do Espírito Santo e Belo Horizonte e 35 no Rio de Janeiro. E já no centro-oeste, apesar do tempo abafado em toda a região e do predomínio de sol, vai ter pancadas de chuva com raios e rajadas de vento em alguns lugares da região. O tempo vai ser firme no sul do Mato Grosso do Sul, como você vê nessa região amarela do mapa.
Já na região Nordeste, vai ter sol com poucas nuvens em quase todas as áreas. Tempo firme em quase toda Bahia, Sergipe e parte de Pernambuco. Na região Norte, pode chover a qualquer hora. No Pará, no Tocantins e no Amapá. E nas outras áreas da região, o tempo será abafado e com pancadas de chuva. E por fim, na região sul, vai ter sol com poucas nuvens em todas as áreas e chuva passageira em quase todo o leste gaúcho. Nas outras áreas, vai ter chuvas isoladas. Os termômetros marcam mínima de 16 graus em Curitiba e máxima de 30 graus em Porto Alegre. Mais econômicas e com vida útil maior, as lâmpadas de LED já estão mais presentes nos lares brasileiros. Um projeto no interior de São Paulo está promovendo a substituição de milhares delas. Na casa de Claudi, a maior parte das lâmpadas é de LED. Ele reconhece a importância na economia e os benefícios para o meio ambiente. Praticamente trabalhei nessa área, né, de eficiência energética. Então a gente tem noção do custo de energia. Segundo as projeções da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, os reajustes das contas de luz devem subir 5,6% neste ano. Mais um argumento para buscar alternativas para economizar. Renato é eletricista e acompanha a evolução do mercado e uma maior conscientização da sociedade. Ele lembra que as lâmpadas de LED podem durar até 15 vezes mais do que as tradicionais e consomem menos energia. Ela é 80% mais econômica que qualquer outra lâmpada. Então, e fora isso, Rodrigo, a questão da economia, a questão da luminosidade dela no ambiente, entendeu? Você pega a lâmpada fluorescente, ela é amarelada, então dificulta a luminosidade do ambiente. Você pega uma lâmpada LED, ela é clara, a cor dela é viva. Nesta instituição de ensino, na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, aos poucos as lâmpadas fluorescentes estão sendo trocadas. Os alunos têm elogiado bastante esse trabalho que a gente tem feito aqui, em questão de visual, né, da sala ter ficado mais clara, de ter ficado um ambiente mais vivo em relação à lâmpada LED. O Brasil já chegou a produzir 250 milhões de lâmpadas fluorescentes por ano. Hoje, a percepção do uso dessas lâmpadas é diferente. Ela tem vapor de mercúrio dentro dela, que é extremamente prejudicial tanto para o meio ambiente, quanto, por exemplo, se uma pessoa inalar um mercúrio, causa danos assim muito graves para a saúde da pessoa. Uma das mais importantes que nós consideramos é a conscientização dessa família, dessas pessoas, do entorno das famílias, sobre a utilização consciente da energia elétrica, que é um bem finito e precisa ter um cuidado. Neste projeto desenvolvido pela distribuidora de energia do Vale do Paraíba, mais de 20 mil lâmpadas foram substituídas no ano passado. A quantidade de energia economizada é suficiente para abastecer mais de 300 casas por um ano. A nossa pretensão é que a gente consiga trocar 19 mil lâmpadas em 2024. O seu Benedito já se conscientizou e vai trocar todas as lâmpadas da casa dele. Maravilha, viu? Eu trouxe 2 lâmpadas, peguei 4. E a gente muda de assunto, vamos para Minas Gerais, porque o fim de semana foi de missão para os seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Se recolher para rezar antes de partir em missão. Atitude de Jesus Cristo repetida pelos mais de 60 seminaristas da Arquidiocese de Belo Horizonte, enviados para Caeté, na região metropolitana da capital. 2 paróquias da cidade acolheram a ação, que teve visita aos enfermos. Para a dona Luzia, um momento de graça para a sua família. Para mim é muito importante, minha filha, porque eu sou religiosa desde que nasci, né? E graças a Deus, com muita fé, fiquei satisfeitíssima, fiquei muito alegre. Oração e partilha da palavra marcaram a presença dos seminaristas na casa de seu Valdemir e de dona Maria Marcelina. Nossa, a gente fica muito satisfeito. A proteção de Deus, não é? Tudo é guia de Deus. Papa Francisco afirma que ser sacerdote é ter relação com Deus e com o seu povo. O convite a esses jovens é viver o mandato missionário de Cristo, ainda no tempo de formação do seminário. É fazer com que os nossos jovens seminaristas entendam que a evangelização ela acontece por diferentes meios.
E dos vários, os mais eficazes são o anúncio da palavra, evidentemente, e o contato, o estar próximo, o ir ao encontro. Então, o nosso objetivo é este. Este será o primeiro ano de Vitor no seminário. Antes mesmo da formação teórica, já pôde viver na prática uma das missões do sacerdócio. Mostra qual que é a demanda que a gente precisa ter durante a formação para trazer isso para as comunidades, para as pessoas. Então, a gente já vê o que a gente precisa. Armindo participa pela terceira vez da missão. Conta que a experiência fortalece o caminho de formação. Que a formação se torna mais integral. Isso porque acaba conhecendo aquilo que é a realidade das comunidades, bem diferentes, por exemplo, as realidades da cidade, do interior. Então, tudo isso faz parte daquilo que é a nossa alegria de servir. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu nesse fim de semana o Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica. Pois é, o ENF, como é chamado, reuniu membros da Igreja Católica para discutir a palavra que vai dar direção ao movimento em 2024. Com o tema A Paz Esteja Convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. O ENF 2024 foi repleto de espiritualidade, reencontro e ação do Espírito Santo. Nós podemos dizer que o ENF é sempre o ponto de partida das ações evangelizadoras da renovação carismática. Então as lideranças vêm para cá, elas mergulham na palavra norteadora, são formadas para o exercício do seu ministério e saem com um novo vigor missionário para voltar aos seus grupos de oração e ser fermento na massa. Florescer onde Deus plantou, missão que Jean compreende bem. Na equipe de comunicação, o trabalho é fortalecido pela fé. Para ele, se doar é a melhor forma de agradecer. A gente não só serve, a gente também recebe. A gente bebe da fonte da graça para poder espalhar essa graça, espalhar essa chama para outros irmãos de todo o Brasil. Na casa de Nossa Senhora, uma multidão de adoradores pede a intercessão da Mãe por uma igreja comprometida. O verbo sobre o qual se meditou nesse ENF, que é chamado ENF do envio, é o verbo ir. Os servos da renovação carismática que vieram aqui vão voltar para restaurar, de algum modo, a identidade carismática, o primeiro amor, mas também para restaurar aquele sentido de união com toda a igreja, de serviço. O Encontro Nacional de Formação reuniu aproximadamente 9.000 participantes, que tem agora a missão de levar adiante a palavra norteadora para a renovação carismática de todo o Brasil. A renovação vai ter o seu papel cumprido, de ir a todas as realidades. Ir a Nínive é ir a todos os recantos do mundo. E depois sair para todas as realidades, dentro da igreja, fora da igreja, onde o Espírito suscitar, levar a palavra do Evangelho. Durante 5 dias, servos de grupos de oração, lideranças e ministérios se dedicaram e experimentaram o amor infinito de Jesus. Agora seguem com a chama viva de uma igreja em saída. 2 bispos e um arcebispo de Benin, país da África Ocidental, estiveram na sede da comunidade Canção Nova na última sexta-feira, Maui. Com a visita, os religiosos buscam estreitar o relacionamento entre as dioceses africanas com a Canção Nova. A comitiva foi recebida no Santuário do Pai das Misericórdias pelo reitor, Padre João Galberto, durante a oração do Terço Mariano. Na sacristia, o momento era de convivência e boas risadas. Alegria que une povos de diferentes nações com um único objetivo: evangelizar. Devemos professar essa fé que é única para os cristãos do Beni, como para os brasileiros, mas o mais importante é procurar purificar essa fé. Não basta encher as igrejas, mas cada vez mais buscar ter cristãos autênticos. Visitaram a Canção Nova o arcebispo da Arquidiocese de Cotonou, maior cidade de Benin, na África Ocidental, e os bispos da Diocese de Dassazomé e de Porto Novo. Benin faz fronteira com o Togo a oeste, Burkina Faso e Níger ao norte e com a Nigéria a leste. Cerca de 50% da população se declara cristã católica.
Para Dom Roger Umbedi, o grande desafio é o sincretismo religioso. Sans alliage avec d'autres religions, surtout le syncrétisme. O desafio é fazer com que os cristãos olhem para o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, sem procurar outros deuses e misturar as coisas. Os bispos se uniram aos padres da Canção Nova na celebração da Santa Missa. No santuário também estavam os cofundadores da comunidade, Eto e Luzia Santiago, e o fundador da comunidade Obra de Maria, Gilberto Barbosa. O percurso terminou com a visita ao túmulo do fundador da Canção Nova. Padre Jonas Abib sempre acolheu as pessoas que vinham à sede da comunidade. É aquilo que o padre sempre falou, né? Que quando chegava um bispo na Canção Nova era a mesma coisa, a gente recebeu Jesus. Então eu vejo que nós continuamos, porque é a nossa essência. A fé é caridade, e essa caridade, desde que chegamos aqui, a estamos vivendo cada vez mais. E isso é sinal da fé que se iguala ao amor. O arcebispo disse estar impressionado com o dinamismo dos cristãos brasileiros. Reforçou que a convivência entre a igreja de Beni e a do Brasil irá crescer e que pretende aprender o português para não ter bloqueio algum na comunicação. Eu conversei com Eto de um projeto de ter um canal de TV em Beni e, através disso, a Canção Nova pode se fazer presente em Beni. E será um meio muito importante para se viver essa fraternidade com o Brasil. O fato de sermos igrejas jovens, né, de certa forma, ou seja, de pouco tempo de vida, né, de cristianismo, de fé em Cristo Jesus, mas uma igreja que já dá sinais de maturidade. E querendo levar nós para cumprir aquilo que ele prometeu ao Padre Jonas e de evangelizar a todas as criaturas. E nós estamos para isso. Evangelizar. A obra Canção Nova é mantida por doações de sócios, amigos e benfeitores, de gente que acredita na vida e semeia a esperança. A construção de um mundo melhor passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Estamos com 88% da meta do projeto Dai-me Almas na campanha desse mês. Acesse clube.cançãonova.com, conheça mais e faça sua doação ou opte pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigada por sua fidelidade. A comunidade Canção Nova acolheu nesse fim de semana o Encontro Nacional do Exército de São Miguel, promovido pelo Instituto Hesed. Milhares de fiéis e peregrinos participaram do evento. Pela segunda vez, o encontro aconteceu na sede da Canção Nova e reuniu milhares de fiéis. As religiosas do Instituto Hesed conduziram os momentos de oração. Maria Cecília conta como iniciou sua caminhada vocacional. Eu era uma jovem normal, como todas as outras, e sentia aquela inquietação no coração. Já era uma jovem de grupo de oração, mas senti vontade de me aprofundar. E me aprofundando, descobri a vocação. Que é a vida religiosa, né? Fui fazendo encontros vocacionais, descobri a vocação religiosa e ingressei no Instituto Hesed. No Encontro Nacional do Exército de São Miguel, fiéis pedem proteção e bênçãos e fazem seu agradecimento e proclamam as maravilhas de Deus. Durante a pandemia de Covid-19, um grande número de pessoas participou da oração do Santo Terço na madrugada com o Instituto Hesed. A iniciativa deu início ao encontro. Se existe uma coisa que depois da pandemia, eu acho que nos ensinou, que a pandemia nos ensinou, é a força das redes sociais. E todo esse movimento começou com a oração do terço, começou com as pessoas em casa e a igreja tentando se aproximar dessas pessoas. E o Instituto Hesed descobriu esse caminho através das lives e com a oração do terço foi se aproximando daquelas pessoas que não podiam sair de casa. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, muitos alcançam graças, vidas transformadas em nome da fé.
Nossa, foi muito bom. Eu estava precisando parar um pouco e voltar à fé, porque como você trabalha com idoso, você acaba num trabalho muito intenso, né? E acaba se afastando um pouco da igreja, tem época que vai, tem época que não vai. E eu estava precisando restaurar a minha fé. Para os participantes, os momentos de oração revigoram a espiritualidade, fortaleza para vencer as batalhas do dia a dia. Eu vim atrás do milagre, só que eu descobri que o milagre é joelho no chão e as provações vão existir. Quando eu voltar, meus problemas vão estar lá. Só que depende como eu enxergo, como eu vou enfrentar isso. O encontro contou com pregações, adoração ao Santíssimo, oração do terço da madrugada e muita música. Tem gente que não vê a hora de viver a experiência novamente. Estou doido que chega o ano que vem para voltar. É o que eu estou levando daqui, é isso. Doido para passar logo, o ano que vem está aqui de novo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir direto de São Paulo a transmissão da Santa Missa. Às 9 tem Buscai as Coisas do Alto e às 10 ao vivo Revolução Jesus. Uma ótima noite. A gente se vê novamente amanhã. Nós encerramos a edição de hoje com um pouco do show do Instituto Hesed no encontro na Canção Nova deste fim de semana. Boa noite, paz para você. Sob o manto de